Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela Rede Mundo Maior Televisão. Hoje estaremos trazendo 3 casos de ufologia e um caso de arqueologia, né, demonstrando a possibilidade da existência do antigo continente de Mu. Né, foi trazido para nós ocidentais pela primeira vez por um coronel do exército inglês no século XIX, o James Churchward. Então nós vamos estar aqui trazendo, né, indícios de que essa civilização teria existido. Mas vamos começar aqui com um caso bíblico. Nós sempre trazemos um caso antigo, no caso aqui da nossa Bíblia, envolvendo o profeta Ezequiel. Novamente o profeta Ezequiel, aquele que seria levado depois por uma carruagem de fogo, né? Mas o profeta Ezequiel estava às margens do rio Quebar. O rio Quebar é um afluente do Eufrates, né? Era uma região riquíssima na época, solo fértil. Hoje, onde é que seria, se eu não me engano, o atual Iraque, né? Ali foi o berço de várias civilizações, aquela região. E o profeta Ezequiel estava ali à margem do rio, quando ele viu uma nuvem muito densa, né, de cor avermelhada, quase cobre, né, descendo. Aquilo chamou muito a atenção do profeta Ezequiel, e conforme aquela luz foi perdendo a altura, ele percebeu que no centro daquela nuvem havia um objeto que ele descreve como se fosse um bronze incandescente. Esse objeto acabou pousando perto do profeta, que acabou literalmente lhe dando uma carona, né, até a cidade de Jerusalém, distante 800 quilômetros ali do ponto onde ele estava, às margens do rio Quebar. Novamente, nós vemos que o povo hebreu tem uma forte ligação com essa, pelo menos com uma dessas civilizações que nos visitam. Essa terrestre, né, nós percebemos que o povo hebreu foi escolhido, né, por uma civilização de fora da Terra, talvez com o intuito de se criar um polo de civilização. Nós temos isso também, né, na América pré-colombiana. Nós temos vários povos, né, maias, astecas, toltecas, olmecas, que falam de deuses que vinham do céu e passavam toda uma série de conhecimentos na área da astronomia, da agricultura, também higiene, saúde, né, davam preceitos para canalização de água, uma série de coisas. No caso daquela região do planeta, o povo hebreu foi o escolhido, né, por essa civilização. Então nós vemos, né, como, usando um termo na brincadeira, né, como era importante o apoio aéreo mesmo naquela época. Já comentamos aqui que o povo hebreu sempre, né, esteve acompanhado ou de nuvens ou de colunas de fogo durante a noite, que são veículos de forma cilíndrica que acompanhavam o povo judeu, né, mesmo em batalhas. Toda vez que o exército hebreu lutava contra um outro exército, sempre havia esse tipo de veículo por perto. E, curiosamente, se esse veículo se ausentava, né, os soldados hebreus perdiam a luta no campo de batalha. Então, toda vez, né, que esse fenômeno estava presente, havia a vitória, né, havia a facilitação das coisas para o povo hebreu, né. Curiosamente, né, 592 a.C., muita gente acha que o fenômeno ufológico é uma coisa recente. Eu estou mostrando aqui que a coisa transcende, né, a existência na nossa civilização moderna e de muito tempo. Nós temos relatos aí acima de 10, 15, 20, 30 mil anos antes de Cristo, onde nós vemos pinturas rupestres retratando justamente esse tipo de veículo. Então fica aqui, né, mais um caso de UFOs no passado da humanidade e na nossa Bíblia. Em outros livros sagrados essa presença também aparece, não é só na nossa Bíblia não. Nos antigos textos hindus como o Bhagavad Gita, o Bhagavad Purana, o Mahabharata também está relatada a presença desses seres aqui em nosso meio. O segundo caso que nós temos aqui hoje, já bem mais recente, né, ocorreu no dia 18 de março de 1965, plena Guerra Fria, plena corrida espacial, né, e envolveu a observação de UFOs por 2 astronautas, o Pavel Belaliev e o Alexei Leonov. Ambos tripulavam uma nave Voskhod 2,
né? A Vostok, que foi o primeiro modelo, que levou Yuri Gagarin, o primeiro homem ao aeroespaço, era uma nave com capacidade de 1 astronauta. Já a Voskhod, não. Né? Ela já tinha condição de levar 2 cosmonautas, porque os russos chamam de cosmonautas, os norte-americanos de astronautas, mas é a mesma coisa. Né? E os americanos também. Os seus primeiros veículos, a série Mercury, era uma nave individual, né, para uma pessoa. Já a série seguinte, a Gemini, né, seguia o mesmo princípio da Voskhod, já era uma nave para 2 tripulantes. E esse é um voo muito importante, histórico, né, esse voo da Voskhod 2, porque foi nesse voo que o cosmonauta Alexei Leonov saiu do seu veículo para espaço aberto, preso por um cabo ou cordão umbilical. Essa foi a primeira vez que aconteceu, né? Ele foi pioneiro nisso, o Alexei Leonov. Pouca gente sabe que ele teve uma série de problemas depois, né? Porque o traje espacial russo, né? Ele é como um pneu, ele é inflado sob pressão, e o Alexei Leonov teve sérias dificuldades para retornar de volta à sua nave. Dizem, inclusive, que se ele não conseguisse entrar, né, o seu companheiro teria a autorização de fechar o veículo e retornar. Né? Mas o Alexei, esvaziando um pouco do seu traje, né, o ar pressurizado dentro, conseguiu adentrar dentro do veículo. E o que foi visto pelos 2 cosmonautas foi uma série de UFOs voando em formação e acompanhando a Voskhod em alta velocidade, fazendo uma série de manobras, mostrando claramente que não se tratava de um pedaço de gelo ou algum tipo de satélite. Né? Eles descrevem como objetos discoides. Né? Já comentamos aqui também que todos os nossos voos espaciais foram acompanhados, tripulados ou não. Né? Existem civilizações que têm um sério interesse em nos acompanhar na nossa pesquisa espacial, talvez pela nossa agressividade, né, nos acompanhando. Sabe que a mentalidade humana atual é muito belicosa, poderia trazer uma série de problemas no espaço, a militarização do espaço, né, a detonação de explosivos. Nós comentamos aqui uma vez na Apollo 13, o que parece se levava uma ogiva nuclear a bordo. Esses seres nos acompanham talvez justamente por isso. Né, e talvez exista uma preocupação com relação a uma espécie como a nossa, muito belicosa, percorrendo aí os caminhos do universo. Para a nossa sorte, para a sorte deles, a nossa capacidade técnica é muito limitada, então nós não conseguimos ir muito longe de casa. Essa é a realidade, e eu acho que é muito bom. Né? Enquanto isso, nós não temos essa condição, nós poderemos ter um avanço no processo ético, moral e espiritual. Então, mais uma vez, nós vemos astronautas, cosmonautas, no caso, porque eram russos, avistando objetos voadores não identificados, e o testemunho deles é importantíssimo. Né? Por quê? Porque são pilotos, né? Eles conhecem plenamente aeronaves, satélites, né? É muito difícil um profissional desse cometer um engano e confundir esses objetos com um satélite ou alguma coisa normal. Né? Então, ficam aqui esses 2 primeiros casos, depois nosso primeiro intervalo, estaremos trazendo um caso de contato, né, com uma mulher extraterrestre. Então, voltamos já já.